Salve nação corintiana, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, com o ídolo do timão aí, craque Neto, rasgando elogios para o técnico Dorival Júnior, que tem feito um trabalho espetacular, principalmente na Copa do Brasil. Mas antes de trazer o vídeo, quero pedir você que nos acompanha no canal, que deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, inscreva no canal, ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada. Então bora juntos conferir o vídeo. Que fase que tá o Corinthians? O Corinthians não paga os funcionários. O Corinthians não paga fornecedor. É inexplicável. Não, é uma coisa impressionante. O Corinthians, falar uma coisa pra vocês, a pior fase na história, politicamente, o que você, Andrés, fez, vocês não conseguem acabar com o Corinthians. Duílio, Mário Gobi, Roberto Andrade, Augusto, vocês não conseguem. Veio um cara que todo mundo achava que era João Bobão, que é Osmar Stabile. Todo mundo achava que ele não ia fazer as coisas. É óbvio que tem que fazer concessão com algumas coisas. Bota o fulano aqui, que todo mundo faz isso. Administrativamente falando, é o único cara que bota respeito, que fala pros caras. Fabinho Soldado. Aí, ó, aqueles que querem derrubar o Fabinho Soldado. Aqueles que querem. Vamos lá. Não caiu ano passado. Contratou os jogadores. Teve 10 vitórias ou 9 vitórias consecutivas. 9 vitórias consecutivas. Esse ano, campeão paulista. Está na final da Copa do Brasil. Na final. E que, diga-se de passagem, tomou 2 gols contra o Cruzeiro no jogo de ontem. O Dorival Júnior é um monstro sagrado. É a 5ª final que o Dorival Júnior vai disputar. A 5ª final. Não sei se tem outro treinador com essa mesma categoria e que foi campeão em 3 clubes diferentes. E 3 clubes grandes. Santos, Flamengo e São Paulo. E agora com o Corinthians pode ser tetra. Independentemente se ele ganhar ou não, ele é a 5ª. A 5ª. E aí vem no time. E ontem, e aí o ambiente do Cruzeiro já era tão ruim, um ambiente de gente mascarada, que é o seu caso, Gabigol. Que é o seu caso. Que é o seu caso. Eu não vou discutir o pênalti, porque ele sempre bateu o pênalti assim. Mas aí você coloca um jogador que tá sem aquecer, que entra para bater os pênaltis e ele fica na 5ª. De fechar. Na hora de fechar. Aí você tem um goleiro como o Hugo, que é um fenômeno de goleiro. Tem as imagens, daqui a pouco eu mostro, da esposa dele, que infelizmente perdeu os gêmeos. Olha como... Eu não gosto de falar de religião aqui, não, porque eu sou católico, sou Nossa Senhora Aparecida, mas sábado eu fumei charuto lá com os Emanjá, velho. Eu com a sua irmã, com aqueles negoção grandão, falei, ó, é nós, ajuda nós. Ô, Neto, dá uns pulos, pega as flores brancas, pega as vermelhas. Precisa comer? Eu falei, não precisa comer. Você guarda aí. E é charuto pra cá, charuto pra lá. E eu só lá e pedindo. Não é verdade? E cada um fica com o que quiser. Cada um acredita no que quiser. Não é verdade? Você tem que fazer as coisas pro bem, meu irmão. Não é pro mal. E futebol é só futebol. Mas quando você tem uma torcida como no Corinthians, perdendo um jogo de 2-0. Daí, Thiago! Eu fiz o jogo pela Amazon Prime, obrigado ao Rômulo, obrigado à Ana Paula. Godoy, ela mandou um beijão pra você. Ela é uma baita comentarista, velho. Eu não tinha noção que ela era muito boa como comentarista. Ô, e já saiu na Playboy, quem nunca, né? Você já viu a Playboy da Ana Paula? Pega as fotos aí, Cascão. Mas bota aqueles X lá, aquelas coisas lá. Bota aí. Ó, ela comenta muito, Ana Paula. Incrível. Beijo pra Sara, a sobrinha dela, pro Adalberto também, o irmão dela. Ficaram bravos comigo, que eu dei uns pau na Ana Paula quando ela tava lá de coordenadora da arbitragem. E a vida é assim, velho. E assim, tem que ter respeito. Agora é o seguinte, quando você tem as imagens da torcida aí, Cascão, você, o Ricardinho, vocês têm? Se vocês têm, eu só quero que vocês falem pra mim. Eu não quero agora. Eu quero o gol do Matheus Bidu. Pra mim, o Matheus Bidu, ele foi um dos caras mais importantes na Copa do Brasil. Só que a gente não fala isso. Porque contra o Palmeiras, quem que fez o primeiro gol? Matheus Bidu, meu irmão. Quem que fez o gol ontem?
Matheus Bidu, foi o Roberto? Foi o Memphis? Foi o Garro? Não! Quem foi decisivo para que o Corinthians pudesse ir para os pênaltis foi o Matheus Bidu, do cruzamento do Garro, André Ramalho. Eu acho esse cara um craque de zagueiro. Mas ele ficou muito tempo sem jogar. Mas você viu a categoria dele? Você viu o que o Dorival Júnior fez em relação à experiência, Veloso? Que ele botou os André caras. Ramalho. Botou os caras, botou os caras. Não é verdade? José Martínez jogou bem ontem, botou o cara. Ele fez isso. Quem que faz isso? Quem que tem peito pra isso? E ele deixou o Garro na reserva. Ô, Roberto, não dá pra jogar, não joga, irmão. Tá machucado. Não aguenta correr. Não aguenta jogar. Não sai velocidade. Não dá pra jogar, bota o Vitinho pra jogar, porra. Não dá pra jogar, não atrapalha o time. Não atrapalha você e não atrapalha o Corinthians. Não dá pra jogar, não joga. E o Raniel entrando? Raniel e Garros. É brincadeira o Raniel, meu irmão. O Raniel é craque pra mim. Eu coloquei ele e o Jorginho do Flamengo na minha seleção. O Raniel e o Jorginho do Flamengo. É o seguinte, tem o gol do Matheus Bidu pra você, Matheus Bidu, que eu acabei quase com a sua vida aqui, quebrei você de um jeito incrível. Mas eu não sou um cara babaca em relação a não entender o que o Dorival Júnior fez e o que ele fez. Que, por sinal, o senhor sempre falou, não, ele tá jogando bem e ele tem que ser o titular. O Luiz Fabiani falou isso. E ele segue subindo de patamar. Queria aproveitar para trazer uma informação exclusiva. Não precisa. Da bola. Não precisa? Não, tô brincando, filho. Corinthians vai ter cerca de 3 mil ingressos à sua disposição no Maracanã e o Vasco vai ter o mesmo percentual na Neoquímica Arena, um pouco menos de 2 mil. Então esperava-se até uma carga maior ao Corinthians, quem sabe um 80% a 20%, mas não, só 3 mil ingressos para os corintianos no Maracanã jogar. Mas tem uma coisa, né? 3 mil ingressos para nós é o mundo, irmão. É como se fosse 30 milhões. Você pode ter certeza. E a torcida do Vasco é monstruosa. A torcida do Vasco é impressionante. Com a ideia do Hugo, da esposa, né? Um cara que perdeu os filhos, né? Que machucou o ombro, que foi maltratado, pisoteado pela torcida do Flamengo, por comentaristas, por causa de um lance dele que ele driblou contra o São Paulo. Esse menino aqui, o pai dele, ia lá, ó. Esse menino aqui foi trucidado pela mídia carioca. Ele foi trucidado, sabe quem confiou nele? Fabinho Soldado. Quando esse menino veio, as pessoas, não vai ser ninguém, que não sei o quê, que tal e coisa. Ele se tornou um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Vestido nessa camisa aqui, ó, do Corinthians, irmão. Trabalhando todo dia. E os caras queriam ainda desfazer do ser humano. Desfazer dele. Por que será, né? 1 milhãozinho de euros. 1 milhãozinho de euros. Quem que trouxe? O Fabinho Soldado. Rosinei, o que pensar disso? Bom, craque, falar do Hugo acho que é falar do tamanho que ele representa hoje vestindo a camisa do Corinthians, né? Ele chegar num clube e assumir o lugar de um grande ídolo do Corinthians, né? Que fez história e ele chegar com o peso do tamanho que chegou. E assumir essa responsabilidade demonstra o quanto ele tem qualidade, o quanto ele é qualificado, o quanto ele não teme a esse tipo de jogo. Então, eu acho que isso demonstrou mais uma vez ontem, né? O Hugo, mais uma vez, foi fundamental para o Corinthians chegar em mais uma final. O Hugo no Paulista foi fundamental e ontem mais uma vez, né? Porque o momento em que o Corinthians estava sendo bombardeado pelo Cruzeiro, as defesas que ele fez... Fez defesa monstra. Como o próprio Veloso trouxe aqui, essa defesa da bicicleta do Matheus Pereira, né? Qualquer goleiro que faz esse tipo de defesa. Vamos lá, ele tá na Copa ou não, Veloso, pra você? Tá, tu precisa estar, né? Eu acho que o gol é algo que tem que ser reformulado na seleção brasileira. O Hugo, pra mim, depois, ele já vem jogando bem há muito tempo, né? Mas essa classificação passa muito por ele, tem que estar na Copa. E o Brasil precisa ter um goleiro pegador de pênalti. Porque tem quarta, semifinal. Godoy, que pensar do Hugo? A volta que ele dá por cima tem a ver tudo também com a idade. Estava no Flamengo com uma certa idade, foi para o exterior. Você é orelhudo com 70 anos, você quis brigar com o bandido, tomou 4 tiros. Não, mas eu era mais jovem. Quantos anos você tinha?
faz 60. 15 anos, não, ó. 55. 55. Passou 15 anos? Ah, 15 e você anos. tá com uma bala aí daí? Mas eu com 55 anos eu fiz muito mais loucuras, né, do que faço hoje. Hoje, até tentando fazer alguma coisa, fica tudo dolorido. Não, né? falar, só fartar você quer Fui querer acompanhar. um chute na cara? Pô, fui acompanhar o Veloso esse fim de semana. Morreu. Tá moído. Pô, sábado, 2 jogos, domingo, um jogo, eu tô. Então, eu não tenho mais essa Volúpia. essa vitalidade para muito esforço físico. Agora, mentalmente, ainda estou bem, craque Neto. E aí, em relação ao Hugo, ele cresceu profissionalmente num clube onde ajuda muito quem consegue se sair bem. Se tivesse saído mal, também já tinha ido embora. Ele tem o potencial dele e a camisa, a torcida ajuda pra caramba. Ele tá correspondendo. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, aí meter o pau em todo mundo, falar o que eu penso, pá, tá tudo certo. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que o Rossi hoje não é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E eu achava ele mais ou menos. Mas eu tenho que ter o entendimento da verdade. Eu tenho que ter o entendimento daquilo que esse menino passou. E eu não posso, porque eu sou torcedor do Corinthians, achar que ele não falha. Achar que ele tá tudo bem. Não, a gente tem que ter isso. E aqui tá um ser humano incrível, irmão. Com a mãe, com a família, perdeu gêmeos. Não perdeu. A verdade, quando as crianças não nascem, eles viram anjo. Você já viu na sua casa, quando seu filho tá indo perto pra cair? Um anjo tira. Eu acredito em anjo, sacou? Eu acredito em encruzilhada, irmão. É pipoca pra cima, é Nossa Senhora. Eu acredito em tudo. Charutão. É o charuto. E a Valdete, arrebentando em manjar. É o seguinte, agora é o seguinte, é justo fazer o que fazem com ele quando ele falha, quando ele toma um frango, ou quando quiseram acabar com ele na Copa do Mundo, como fizeram com você lá em Rijon, verdade. na Espanha. É justo o que fizeram? Não é justo. Aí, o Júlio César, goleiro do Flamengo, nem jogando tava, foi pra Copa do Mundo. E ninguém falou nada. Então, vocês não podem ser injusto. Injusto com um cara como esse aqui, que é um baita do ser humano e um goleiro extraordinário. Porque isso é maravilhoso, Luiz Fabiano, não? Perfeitamente, craque Neto. E a sinergia do Hugo Souza com o Corinthians é algo de difícil compreensão, de enorme velocidade. E hoje é um cara estabelecido, um aspirante a ídolo. Se eternizou no Corinthians em outros episódios. A final do Campeonato Paulista foi muito grande quando ele pegou o pênalti do Rafael Veiga e ele segue subindo de patamar. Queria aproveitar para trazer uma informação exclusiva. Não precisa. Da bola. Não precisa? Não, tô brincando, filho. Corinthians vai ter cerca de 3 mil ingressos à sua disposição no Maracanã e o Vasco vai ter o mesmo percentual na Neoquímica Arena, um pouco menos de 2 mil. Então esperava-se até uma carga maior ao Corinthians, quem sabe um 80% a 20%, mas não, só 3 mil ingressos para os corintianos no Maracanã jogar. Mas tem uma coisa, né? 3 mil ingressos para nós é o mundo, irmão. É como se fosse 30 milhões. Você pode ter certeza. E a torcida do Vasco é monstruosa. A torcida do lá, quais as informações do Corinthians durante a semana, meu querido Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes. E hoje tem Rádio Bandeirantes das 6 às 7h30. Isso aí, craque Neto, contamos com você por lá. O Corinthians... Depende do meu humor. Hoje tá bem humorado. Se não estiver bem humorado hoje... Mas vai daqui até assim. Vai que... Muda muita coisa até Vai que... Olha lá. Que ninguém atrapalhe. Ninguém atrapalha. Vai, Luiz Fabiano. O Corinthians ainda vai reavaliar os jogadores que são dúvida para o jogo de quarta-feira na Neoquímica Arena. O próprio Ranielli, que entrou no segundo tempo dessa partida agora contra o Cruzeiro, ele estava se recuperando de uma lesão no tornozelo e talvez ainda Não, ele não tem condição de jogar. De jogar os 90 minutos. Se você observa o Yuri Alberto, o que ele fez no jogo, ele não tem condição de jogar. Craque Neto, agora uma pergunta para craque Neto. Fala. Se é você na condição que está o Yuri... Eu como treinador? Não, você jogador, você ficaria de fora, cara, nesse momento? Então, aí é uma conversa que tem que ter, de leal. Pô, se você observar o Yuri Alberto... Eu vou morrer então. Só que tem uma coisa, né? Falando de mim. Sim. Uma bola parada, um escanteio, um pênalti, um lançamento. O Yuri Alberto, ele precisa do físico para jogar. E ele não está bem fisicamente com as dores que ele está tendo. Mas eu entendo sua pergunta, e aí é difícil para o treinador também ter essa visão.
Vamos ver como é que vai ser na quarta-feira. Salve nação, vamos reagir sobre o vídeo do craque Neto aí, rasgando elogio para Dorival Júnior. Dorival Júnior é chover no molhado, falar da experiência, falar do entendimento, da sabedoria do Dorival quando se trata em campeonatos de mata-mata. Dorival é expert nisso, porque já foi campeão da Copa do Brasil pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Flamengo e chegou a mais uma final da Copa do Brasil. Jogo difícil contra o Vasco da Gama, um jogo que o Corinthians precisa de ter cuidado, um jogo que o Corinthians precisa de estudar, porque o Vasco eliminou o Fluminense. Fluminense, tecnicamente, é um time melhor que o Vasco, e o Vasco, na força, na determinação, na superação, foi lá e conseguiu passar para a final contra o Fluminense. Corinthians sofreu contra o Cruzeiro? Sofreu, porque o Cruzeiro é um time muito técnico, é um time que acabou valorizando muito essa classificação do Corinthians da semifinal para a final, né? O Corinthians acabou ganhando o primeiro jogo no Mineirão, perdeu o segundo jogo na Neoquímica Arena por 2-1, mas nas penalidades brilhou o goleiro Hugo Souza. Então Dorival sabe do tamanho da responsabilidade, Fabinho Soldado. A torcida do Corinthians vai apoiar muito amanhã, a Neoquímica estará lotada. Corinthians talvez não tenha alguns titulares, por exemplo, Yuri Alberto, a gente tá vendo que ele tá jogando a dificuldade. Então, para jogar na dificuldade, é melhor não jogar. E o treinador não tem como decidir, é o jogador que tem que ter personalidade para dizer se aguenta jogar ou se não aguenta, ou se aguenta um tempo ou não, né? Por exemplo, o Ranieri. Ranieri não tinha condições para 2 tempos, jogou um tempo e jogou muito bem. Para mim, o Dorival mexeu extremamente bem e fez a diferença das substituições. No segundo tempo, do primeiro para o segundo tempo, o Dorival tirou o Carrídio e tirou o José Martins e colocou aí Ranieri para marcar o meio-campo do Cruzeiro, que estava muito vulnerável, e Rodrigo Garro para armar o jogo. Aí que o Corinthians acabou crescendo muito, teve a oportunidade, né, e marcou o gol, teve a oportunidade de empatar e até virar, porque o Corinthians tocou 2 bolas na trave. Breno Bidon chutou na trave, Matheus Bidu deu uma bicicleta na trave e Rodrigo Garro chutou uma bola que o Cássio nem mexeu, passou na pé da trave. Então o Corinthians teve muitas oportunidades de vencer o jogo no segundo tempo. E agora o Corinthians se representou ontem, fez um treinamento mais, né, aquele treinamento mais tranquilo, porque o time está cansado. Hoje o time viaja, né, para ajeitar as coisas, desculpa. O time hoje prepara para enfrentar o Vasco amanhã. Eu me confundi, que eu pensei que o jogo era no Maracanã amanhã. Não, o primeiro jogo é amanhã na Neoquímica Arena. Domingo é a final no Maracanã. 2 jogos que o Corinthians tem que ter cuidado, porque são 4 tempos, né? 180 minutos. Então você não joga um jogo só para ser campeão. Então você precisa. Corinthians passou o Cruzeiro merecidamente, porque para mim, o Corinthians contra o Cruzeiro jogou 3 tempos melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 1, porque o Corinthians jogou melhor que o Cruzeiro o primeiro tempo no Mineirão, jogou o segundo tempo no Mineirão, e o Cruzeiro jogou o primeiro tempo na Neoquímica Arena melhor que o Corinthians. Mas o segundo tempo o Corinthians jogou melhor que o Cruzeiro. Então o Corinthians passou com merecimento. 3 tempos melhor do que o Cruzeiro. E a gente sabia que o Cruzeiro ia vir mordido, né? E como veio, mas Dorival sabe muito preparar o time. Acredito eu que se o Corinthians entrar com a mesma seriedade que entrou contra o Palmeiras, que eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, entrou contra o Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro na semifinal, o Corinthians vai conquistar a Copa do Brasil. Precisa jogar com raça, com amor, com determinação, né? E o Corinthians tem chance, até porque o aproveitamento do Corinthians contra o Vasco, ele é extraordinário, ele é estratosférico. São 5 encontros aí de mata-mata e o Corinthians nos 5 conseguiu vencer o Vasco, conseguiu eliminar, inclusive no Mundial de 2000, onde o Corinthians foi campeão mundial pra cima do Vasco, do Maracanã, com Romário, Edmundo, um timaço do Vasco, né? E o Corinthians foi lá e trouxe o título para São Paulo. E aí, filha, vocês estão acreditando, estão confiando que o Corinthians vai levantar mais uma taça esse ano?
Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação, porque todo dia eu trago conteúdo e vocês vão receber tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.